Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins, e o meu parceiro, Victor. Então, vamos lá. Nossa aula de hoje, dando continuidade sobre a classe gramatical. Qual, amadinho? Substantivo. Só que nós vamos falar do quê? Da flexão de gênero, tá bom? Então, é a aula 81.2 e a semântica dos substantivos. Vamos lá! Então, aqui tem a classificação, beleza? E as semânticas. 81.1. Exatamente, olha só, 81.1, meu querido. Então, conhecendo a habilidade da aula. Comparar o tratamento dado pela gramática tradicional e pelas gramáticas de uso contemporâneas, né? Em relação a diferentes tópicos gramaticais, de forma a perceber as diferenças de abordagem, o fenômeno da variação linguística, e analisar motivações que levam ao predomínio do ensino da norma padrão na escola. Certinho? Flexão de gênero. Você tem ideia que isso quer dizer? Qual é gênero? Lembra o quê? Aqui nós temos uma imagem. Ó, a palavra imagem já tem um gênero. Imagem que é um gênero que? Feminino. E quando eu falo gênero, remete a um outro gênero, que é o gênero masculino. Você vê folhas soltas, né? Aí temos aí, nesta imagem da árvore do conhecimento, eu tenho vários objetos e serão nomeados. Tem lápis, tem o quê? Mochilas, esquadro ou transferidor. Tem aqui também caderno, livro, agenda e uma caneca. Tesoura também. Folhas, galhos. Então, se você for observar, eu nomeei todos que eu falei aqui, são o quê? Substantivo. E cada palavra que eu nomeei, que eu falei, ela tem um gênero. Ela vai ser classificada em gênero. Se ela é masculina ou se é feminina. Belezinha? Quando que eu sei disso? Você vai precisar de um termo, né? De uma ajuda. De quem? De um determinante. Que esse determinante será quem, amada? O artigo. Beleza? O artigo o ou o artigo a. Isso, ele que vai determinar se é masculino ou feminino. Então, vamos aqui observar aqui, nesses três trechos aqui, ó. No primeiro, diz assim, na língua portuguesa são dois gêneros, o masculino e o feminino, tá? Certas línguas, olha só, ó, vou colocar aqui, auxiliando aqui, ó, como o latim e o grego, ó, o inglês possui o terceiro gênero, que é o gênero neutro. Mas na nossa língua portuguesa, só temos dois, é o masculino e o feminino. Beleza? Para os nomes dos seres vivos, ó, o gênero, em geral, corresponde a quê, amado? Ao sexo do ser, do indivíduo. O mesmo, porém, não acontece com os nomes dos seres inanimados, porque não tem sexo, tá? Em que o gênero é puramente convencional. Quando eu falei aqui caderno, árvore, beleza? É palavra. Então, por isso que é uma palavra do gênero feminino, tá bom? O substantivo é um nome feminino. Aí, são masculinos os substantivos, ou seja, os nomes a que antepomos os artigos. Que artigos são esses? O os. E femininos, aqueles que a que antepomos os artigos a e as. Beleza? Eu falei a folha, folha, se eu uso a na frente, então
é uma palavra feminina. É um substantivo de gênero feminino. Belezinha? Então, vamos aqui com calma, amado, entender essa questão da formação do feminino. Ó, como que eles são formados? Nós temos o seguinte. Aqui para vocês, ó, eles quando flexionando-se o substantivo masculino. Por exemplo, como vai ser flexionado? No masculino eu tenho um filho. No feminino eu tenho o quê? Filha. Houve aqui a mudança aqui na desinência, que a gente já estudou aqui, né? Aqui, ó, o ozinho, que é desinência de gênero. Para dizer para você que essa daqui é uma palavra masculina e esse aqui é uma palavra feminina. Beleza? Tem mestre e mestra, leão, leoa, fulião, fuliona e outros mais. Mais outra aqui para vocês, ó. Como que eu vou formar substantivo, a formação do feminino? Ó, acrescentando ao masculino o quê? A desinência a ou um sufixo. Tá? Ó, autor, masculino, para formar o pazinho da palavra autor, né? Eu vou usar aqui um sufixo, autora. Deus, deusa. Cônsul, consuleza. Belezinho? Marquês, marquesa. Agora, outro tipo de formação. Utilizando o quê? Uma palavra feminina com radical diferente. Formando pazinho, eu tenho pai e mãe. Eu tenho homem, mulher, boi, vaca. E se eu colocasse aqui touro? Seria também vaca. Lembrando também, né? Galo, galinha, bode, cabra. Você já fez essa brincadeira? Qual é o masculino de pai? Ou melhor, masculino de pai não. Qual é o feminino de pai? Aí você responde, mãe, de avô, avó. E assim, lá quando você, né, estava iniciando, ou seja, lá no seu jardim 1, jardim 2. Vamos mais aqui para você, a formação do feminino, mostrando aqui para vocês essa tabelinha aqui, ó, masculino e feminino. Então, eu tenho elefante, elefanta, arrumador, arrumadeira, poeta, poetisa, charlatão, charlatã. Prestou atenção? Se eu colocasse aqui professor, professora, então masculino e feminino. Aluno, aluna. Beleza? Amigo, amiga. Muito bem. Mais outra aqui para você perceber essa questão do gênero, tá? Quanto ao gênero, os substantivos podem ser classificados em biformes. Olha só, começando pelo biforme. Quando o quê? Mudamos as desinências para formarmos o quê? O feminino. Tá? Ó, conde, condessa. Moço, moça. Poeta, poetisa. Tem uma forma para o masculino, a outra forma para o feminino. Curiosidade. Olha aqui a curiosidade aqui para você tomar nota. Quando usamos palavras, né? Quando usamos palavra com radical totalmente diferente para formar o feminino, chamamos de heterônimo. Como assim, amada? Porque é diferente, tá? Ó,
Bode é diferente aqui na formação. Como eu falo diferente? Por exemplo, eu falo moça e moço, ó. Diferença aqui só no finalzinho, mas o radical continuou mesmo. Já aqui na palavra bode, cabra, houve alteração. Tem o radical de bode e tem um radical de cabra, tá certo? Mas aqui, ó, vamos dizer assim, formando o pá. Cavaleiro, olha aqui, Amazona, olha só, aquela que gosta de andar, né? Cavalo, beleza? Fácil, né? E quando que é uniforme? Ó, a única forma, a mesma palavra para os dois, tá? A mudança vai ser como, amada? Então, vamos aqui, ó, acompanhando essa questão de biforme, uma forma para o masculino, quer dizer que vai ser uma forma para o masculino, uma forma para o feminino, tá? Duas formas, tá? Para cada ser. Então, uniforme quer dizer quando usamos uma mesma palavra para designar tanto para o masculino quanto o feminino. E aí terão várias subdivisões. Como assim? Nós temos aqui o primeiro, ó, epiceno. Você já ouviu falar isso? Esse aqui vai estar ligado a quê? Aos animais ou alguns vegetais. Tá certo? Ó, quando eu falo que ele é epiceno, eu vou acrescentar a palavrinha macho ou fêmea na frente. Ou sabiá macho ou sabiá fêmea. Mas aqui, ó, vai permanecer a mesma. Eu não vou colocar a sabiá macho, a sabiá fêmea. Eu vou usar o artigo o. Tá bom? Para diferenciar a questão do sexo, tá certo? Vou usar macho e fêmea. Mais outra aqui para vocês, em relação, ó, à cobra. Também, né? Para saber se é macho ou fêmea, eu falo a cobra macho, a cobra fêmea. Outra aqui, o jacaré macho, o jacaré fêmea. Agora um vegetal. Eu tenho aqui o mamão macho, o mamão fêmea. E você sabe diferenciar quando é um mamão macho e mamão fêmea? Eu sei que um tem a florzinha miudinha e outra a florzinha maior. Graúda, vamos dizer assim. Vamos lá. A onça. A onça macho, a onça fêmea. Tá certo? Então, aqui, no substantivo, né, epiceno, você vai fazer uso da palavra macho, fêmea, tá bom? O artigo, se eu uso a palavra onça, eu vou usar o artigo a. Para diferenciar que é do sexo masculino ou feminino, é só acrescentar a palavrinha fêmea ou macho na frente. Mas o artigo não muda. Certinho? Vamos lá. Mais um pouquinho aqui para vocês. Preste atenção aqui nessa tira, ó. Eis coisa fofa. Vou iniciar porque eu esqueci de... Pss, ó. Pss. Ei, coisa fofa. Tá afim de levar um tapão na orelha? Pups, esqueci que também existe borboletas macho. E aí, ó. Então, aqui, amadinho, a borboleta de costa, aqui, ó, tá indo, a borboleta voando. Ó, então, aqui, só para mostrar para vocês, que quando eu uso a borboleta, também é um substantivo epiceno, tá? Aí é necessário falar a borboleta macho, a borboleta fêmea, tá bom? Tanto que essa borboleta aqui, olha só como é toda trabalhada
no músculo aqui, todo dividido. Mas olha a canelinha da bichinha. Tadinho, só treinou em cima e esqueceu embaixo. Então, aqui somente para você visualizar essa questão do macho e fêmea. Tenha cuidado, tá bom? Então, na tirinha, borboleta macho nomeia as borboletas do sexo masculino. Aguinha. Vamos hidratar essa garganta. Beleza? Ok. Mas agora vamos aqui chamar para vocês os substantivos, né? Sobrecomuns. Presta atenção. Designando pessoas sempre com o mesmo gênero. Como assim? Você vai saber só pelo contexto. Tá certo? Ó, criança. A criança eu vou usar tanto para menino, mudando a caneta, quanto para menina. Eu digo assim: João é uma criança feliz. Ó, é uma criança. João não é menino, mas eu vou usar sempre ela assim, ó. A criança vai estar relacionada tanto para menino quanto para menina. Carrasco, a mesma coisa, porque é sobrecomum, tá? Ó, o carrasco pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Vamos ver a outra testemunha, a palavra a testemunha. João, né, será a testemunha. Maria será a testemunha. Então, testemunha vai ser usada sempre o quê? No feminino. Tá bom? A pessoa. Lá vai. A pessoa. Victor é uma pessoa inteligente. Maria é uma pessoa inteligente. Ó, homem e mulher. Cônjuge, a mesma coisa. O cônjuge, homem. O cônjuge, mulher. Estão entendendo, amados? O guia. O guia. Homem. O guia turista. O guia turista é Fabiana. O guia turista é Fabrício. Ó, eu usei sempre o quê? O guia. Tanto para o masculino quanto para o feminino. Mais outra aqui para vocês, também que é sobre comum. Um monstro. No sentido figurado. Vai servir tanto aqui, ó. Aquela mulher é um monstro. Aquele homem é um monstro, ó. Então, ó, usou tanto para o masculino quanto para o feminino. Sobrecomum. Beleza? A mesma escrita para o mesmo gênero. A mesma grafia, amadinho. Coloque aí. Vão anotando. Agora aqui para vocês, chegando o comuns de dois gêneros. É o comum de dois, tá bom? Vai também designar pessoas, mas só que vai ter mudança de gênero. Você vai saber essa mudança pelo artigo, tá bom? Para saber se é do sexo masculino ou feminino, você vai ter que usar o determinante antes do nome. Como assim, amadinha? Ó, dentista. Para eu saber que é masculino, eu vou colocar o quê? Um ozinho. Que é o artigo. Eu falo o dentista, a dentista. Lá na palavra criança,
que é o sobrecomum, eu falava só a criança, eu usava o mesmo artigo, tanto para o feminino quanto para o masculino. Essa é a diferença. Mais outra aqui para vocês, ó, o viajante, a viajante, mudança somente no artigo. O artista, a artista. O jornalista, a jornalista. O colega, a colega. O cliente, a cliente. O intérprete, a intérprete. Olha só, pensou que eu tinha esquecido do amado? Nunca no Brasil. Aqui, ó, então, ó, ele é sobre comum, não, comum de dois gêneros. Belezinha? Vai ter um para o masculino e vai ter um para o feminino. E vamos lá, amadinho. Quais as particularidades do gênero? Aqui, ó. Há várias particularidades quanto ao gênero do substantivo que devem ser observadas. Então, você vai prestar atenção aqui. Quais as observações que serão feitas? Primeiro aqui, ó. Algumas palavras para as quais a gramática não fixa um gênero. Ou seja, as duas serão certas. Por exemplo, aqui na gramática, alguns autores vão defender o diabetes, outros vão defender o quê? A diabetes. O personagem, a personagem. O pijama e a pijama. Tá certo? Só que lá, na hora que você for ver uma questão, é claro que essa que dá confusão não vai colocar, né, amadinho? Não vai colocar. Que aí você vai ter duas opções, né, para marcar e a questão será anulada. Beleza? Vamos ver outra aqui para vocês sobre a questão, né? Quando muda o sentido, ou melhor, muda o gênero, muda o quê? O sentido, vai mudar a questão da semântica. Você vai prestar atenção aqui, ó, que você tá aí, ó, outra dica que é questão particular. Algumas palavras mudam de sentido quando mudar de gênero. Como assim? Aqui tem a palavra ocisma. Se eu usar ela desse jeito aqui no masculino, vai estar indicando, estou falando do quê? De a separação. Quando eu falo acisma, esse acisma no gênero feminino, aí você vai ficar ligado que eu estou falando de quê? De desconfiança. Esse daqui, para entender essa questão de mudar de gênero, tem a palavra aqui, ó, o cabeça. Quer dizer, o líder. João é o cabeça da bagunça. Não vou falar, só estou falando do João. Vamos trocar. Pedro é o cabeça do quê? Da turma. É o líder. Então, quando eu falo o cabeça, quer dizer, indica que é uma liderança. Tá certo? Mas, se eu usar o determinante a, eu falo mudar de gênero, a cabeça, aí então já você vai lembrar da parte do corpo. Tá bom? Do órgão. A cabeça. A mesma coisa você vai lembrar aqui da palavra capital. O capital, todo mundo gosta, que é o dinheiro. A capital quer dizer o quê? Cidade. Então, preste atenção, mudou de gênero, vai mudar o significado, vai mudar o sentido. Aqui sim, aqui consta, aqui não vai levar dúvida. Tá certo? Já aí essa daqui pode constar lá.
O moral quer dizer ânimo. A moral quer dizer ética, bons costumes. Tá certo? Fácil? Então, vamos lá. Trouxe aqui, olha só, um trechinho de Carlos Drummond. Olha só, amadinho. Mais atenção, mulheres, a este aviso. A moda exige 1 grama de juízo. 1 grama. Ó, o Carlos Drummond, presta atenção que ele usou num sentido que de medida, peso, medida. Usa-se a palavra grama no quê? No masculino. Se eu colocasse aqui 1 grama, já ia dar complicação. 1 grama, tá? Porque você vai remeter a quê? O quê? A matinho. Tá certo? Mais outra aqui também, para você entender essa questão. Então, 1 grama aqui, para a pessoa dizer medida, não a parte de planta, ervas. Belezinha? Vamos lá aqui para você prestar atenção aqui, meus queridos. Temos aqui o seguinte, ó. A mudança de gênero, olha bem, você mudou de gênero de alguns substantivos, o que vai? Pode implicar na alteração de sentido, significado da palavra, mas não mudança de gênero. Preste atenção. Olha nessa tirinha, você vai prestar atenção no todo. A moça chega, né, a um açougue e fala o seguinte. Ela não fala, no caso é o açougueiro, tá, Amadinho? Olha aqui a fala do açougueiro. Vou numerar aqui para você não perder nenhuma cena. Passou 200 gramas, tudo bem? Olha bem, 200. Neste caso, a palavra grama é substantivo. Olha aqui, a Madian explicando. É um substantivo que? Masculino. E quer dizer o grama. E o certo seria como, amada? Então, o correto é 200 gramas. Olha a carinha dele. Ai, que vontade de me suicidar. Mentira, mentira. Olha aqui a faquinha, mas ele ficou pensando. Ó, ficou pensando na questão. Porque você já pensou, mas de um monte de grama, matinho? Aí ele fala 200 gramas, aquelas placas, né? Mas só que como está se referindo à medida peso, vou ter que escrevê-la no quê? No masculino. Isso que está orientando, tá? Porque se refere a peso, a medida, vai escrever no masculino. Se refere a mato, vai se escrever o quê? No feminino. Beleza? Ok? Além dessa questão aqui de mudar o gênero e mudar o significado, né? Na questão mudança do gênero nas palavras, vai mudar o significado, mas temos uma aqui que causa-se maior confusão. Ó, aí tá aqui para você prestar atenção no seguinte, né? Que tem algumas palavras que são faladas, por exemplo, a palavra cal. Eu gosto de usar a palavra cal. A pessoa fala o cal, né? Aí, se você não sabe o que é cal, aquela substância que coloca na água e pinta a parede. O pedreiro usa,
o pintor faz uso, assim, não. Pessoas que trabalham com obras. Fala, acabou o cal. Só que a palavra cal é o quê? Feminino. Então, aqui, ó, atenção para estas palavras. Que são masculino? Tanto que todos são acompanhados com o quê? Com o artigo o ágape, o anátema, o aneurisma, o champanha, o dó, o eclipse, o gengibre, o guaraná, o plasma, o pernoite, o mármore. Beleza? Essa questão do pernoite, a pernoite está R$150. Vamos dizer assim, a pessoa faz a ligação com a palavra noite, eu falo à noite, mas pernoite é masculino, é o pernoite. A mesma coisa acontece com a palavra mármore, é o mármore, mas tem... Ah, a minha mármore quebrou, a minha mármore, mas não, a minha é o meu mármore, tá? Porque ele está fazendo lá, lembra lá da questão da sílapse? Olha que chique, é sílapse de gênero, que está fazendo a concordância com a ideia. Está relacionada a quem? A pedra. A pedra. Então, por isso que é a minha mármore, tá bom? Mas é o mármore masculino. Outra aqui para você que são femininos. Ó, a alface, a apendicite, a cataplasma, a dinamite, a mascote, a libido, a hélice, a pane, a derme, a usa-capião. Ok? Pessoal? Então, aqui, vamos pegar aqui. Eu não gosto do alface criança, né? Mas, ó, criança. Mas agora você já vai falar o certo. Está relacionado a quem? Ao pé, né? Porque lembra da questão lá? Aí, alface, é a alface, não o alface. Se eu falar assim, o pé de alface, ok. O pé, né? Tá? O pé, o senhorzinho tá ligado ao pé. Tá bom? Então, vamos lá, amadinhos. Aqui, o que nós temos? Nada? Não, amado. Chegou aquele grande momento que você está aguardando. Qual é esse momento? É o momento do trabalhando gênero. Tá bom? Tudo a ver com a nossa aula, trabalhando no gênero. Então, quando você tem uma produção, tá certo? Nós temos lá, no caso, a tipologia textual. Dentro da tipologia, há vários gêneros. Quais são os gêneros, né? Nós temos tirinha, tem conto, tem o quê? Tem poema, tem notícia, tem receita. Tomar uma aguinha aqui. Tá secando a minha garganta. Então, nessa parte, você vai produzir um gênero. Vamos descobrir qual é o gênero que você vai fazer. Tá surpresa, amadinho. Olha só, aqui, professora, a senhora não enjoa do mapa mental? Não, amada, não é questão de enjoar, não. Isso daqui, quando eu coloco o mapa mental, é para facilitar no aprendizado de vocês, para ajudar a você a fazer outras atividades, tá certo? Para ajudar a você, na hora que for fazer uma avaliação, fica fácil para estudar. Então, você vai fazer sobre a flexão de gênero, tá certo? Dos substantivos do gênero masculino e feminino, que ele é classificado, que ele pode ser uniforme ou biforme. Aí você lembra, uniforme, uma única forma tanto para o masculino
quanto para o feminino, tá certo? E o biforme, uma forma para o masculino, outra forma para o feminino, tá certo? Lembra bem do nome. Uniforme, única forma. Biforme, mais de uma forma. Então, você vai fazer lá o seu mapa mental. Se você quiser fazer assim com conceito, ótimo. Ou então, coloca lá sobre comum, aí dando exemplo também. Mas só que facilite o entendimento. Tá bom? Bem bonito, bem colorido, tá certo? E vamos anexar lá no portfólio, beleza? Então, meus queridos, a nossa aula de hoje termina por aqui, que foi sobre a flexão de gênero, e aguardo vocês lá no Tirando Dúvidas. Até lá!